parábola está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E conta a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo estava querendo curtir a vida. E aí ele pensou assim, eu vou pedir para o meu pai que eu quero a minha parte na herança e vou curtir a minha vida. E aí ele chegou e pediu para o pai dele. O pai dele, um homem sábio, pegou tudo que ele tinha, dividiu em 2 e deu a parte do filho mais novo para ele ir embora, porque era assim que ele queria. O filho mais novo saiu para o mundo, gastou todo o dinheiro com coisas que não eram legais. Gastou com festa, com bebida, com jogo, com mulher, tudo que não era legal. Ele foi lá e gastou todo o dinheiro dele, porque o dinheiro acaba. E aí, ele começou a sentir fome. Olha ele com fome aqui, ó. E ele pensou assim, eu vou pedir um emprego para aquele senhor, aquele fazendeiro que tem ali na região. E ele foi lá e o senhor falou assim, eu tenho um emprego para você. Você vai cuidar dos porcos. E ele topou, ele estava com fome e ele precisava. Só que ele tinha tanta fome que a vontade dele era comer a comida dos porcos. Mas mesmo assim o chefe dele, não, a comida dos porcos é dos porcos. E aí ele ficou pensando, olha ele pensativo aqui. Ele falou assim, poxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha amor, eu tinha comida. Os empregados do meu pai têm comida na mesa. E eu, como empregado, eu não tenho nem o que comer. E aí ele teve uma ideia. Olha a ideia dele aqui, ó. Ele pensou assim, eu vou voltar, vou dizer para o meu pai que eu pequei contra Deus, pequei contra ele, e que ele não precisa mais me considerar como seu filho, ele pode me considerar como seu empregado. E assim ele fez. Ele voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, o pai dele avistou ele e ficou muito feliz. O pai dele saiu correndo para encontrar ele. O pai abraçou, beijou esse filho, acolheu ele de novo. E ele disse assim, pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. E esse pai disse assim, busquem sandálias novas, busquem roupas novas, tragam comida, matem o melhor cordeiro, façam bolo, salgados, sucos, vamos festejar. E assim ele fez uma festa muito grande para receber esse filho. Mas o filho mais velho chegou e não entendeu nada do que estava acontecendo, porque ele estava trabalhando, ele chegou em casa e viu uma festa. E aí ele falou assim, o que está acontecendo aqui? E aí um dos funcionários do seu pai disse a ele que o irmão tinha voltado e que o pai tinha feito uma festa para receber ele. Ele não gostou muito não. Ele falou assim, como assim? Aí o pai dele, que era um homem muito sábio, chegou e disse para ele assim, filho, você sempre esteve comigo, você sempre obedeceu, você sempre cumpriu as regras, e tudo que é meu também é seu. Mas o seu irmão estava perdido e ele voltou. Por isso nós temos que festejar. É como se ele estivesse morto e voltou a viver. E assim Jesus acabou a história. Mas Jesus conta essa história por quê? Aí agora a gente tem que pensar. O que Jesus quer ensinar a gente com essa historinha? Precisamos voltar. Como aquele filho, o que devemos fazer? Boa pergunta. Por isso, Jesus contou a historinha. Porque nós também erramos. E como é que a gente faz quando a gente erra? Bom, deixa eu responder, tá bom?
a gente vai fazer igual o filho mais novo. A gente tem que parar, pensar, se arrepender do nosso erro e voltar a pedir perdão. Porque qual é o nosso lugar? Nós somos filhos de quem, em primeiro lugar? De Deus, né? E é para Ele que a gente tem que voltar. A gente tem que querer ser igual aquele filho mais velho. Nunca sair de perto de Deus. Mas se a gente sair, a gente tem que fazer como o filho mais novo e voltar, certo? Mas e por que Deus não deixa ir embora e ia dar? Boa pergunta, né? Perdeu um personagem. Bom, pessoal, respondendo a pergunta, mas como é? Por que Deus não deixa ir embora e ia dar? É verdade, a gente pensa assim, mas por que Deus deixa a gente errar? Né? Por quê? Só tinha fechar a pergunta dele. Ó, por quê? Porque Deus é tão misericordioso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não quer que a gente fique por obrigação. Ele quer que a gente fique querendo ficar. Então, quando a gente decide ir embora, Ele nos deixa ir. Mas Ele fica esperando a gente voltar. Porque Ele é o Deus que espera, é o Deus que ama, é o Deus de misericórdia. Ele está